Pois é, seguimos falando de eleições porque começou nesta sexta-feira a transmissão do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Os conteúdos de candidatos à presidência da República, governos dos estados, Assembleia Legislativas, Câmara dos Deputados e ao Senado serão exibidos até o dia 29 de setembro, às vésperas da votação em primeiro turno, que acontece no dia 2 de outubro. Por essa razão, nós vamos conversar a partir de agora com um advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Stella, que vai esclarecer o que pode e o que não pode ser veiculado no horário gratuito reservado aos partidos políticos. Doutor, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Agradeço, um bom dia a todos. Estou aqui à disposição de todos aí para a gente falar um pouquinho do horário eleitoral que começou agora na data de ontem. Perfeito. Em tese, o programa eleitoral gratuito oferece um espaço para que os candidatos apresentem suas propostas, falem um pouco de sua biografia, sua história, de que maneira eles pensam sobre os principais assuntos do Brasil. Mas nem sempre é isso que acontece, né? Em meio às discussões em torno da propagação de notícias falsas, eu gostaria que o senhor nos explicasse exatamente o que os candidatos não podem apresentar nesse horário eleitoral gratuito. Olha, como muito bem colocado, a ideia do horário eleitoral é a exposição das plataformas de governo, das ideias, dos ideais de cada candidato e cada partido. O horário destinado, o horário gratuito, é destinado justamente para trazer à população o que cada candidato pensa, o que cada agremiação, partido, coligação ou federação pretende se caso for eleito. É trazer ao conhecimento do público e trazer à discussão. Porém, vemos em algumas propagandas e devemos ver, infelizmente, até o final da eleição, muitas divulgações de notícias sabidamente inverídicas, ataques pessoais ou ridicularização dos adversários, né? E essa é a parte vedada da propaganda eleitoral. E, doutor, também, então, pergunto para o senhor quais as principais infrações que costumam acontecer nesse período e como são as punições, as denúncias devem ser feitas ao TSE? Perfeito, obrigado pela pergunta. Bom, as principais, os meios de denúncia são as representações, vão desde direito de pedido, de direito de resposta, até o pedido da suspensão da propaganda a ser vinculada, caso se verifique aí uma irregularidade, uma divulgação ou ridicularização de outros candidatos, e até mesmo efeitos técnicos, trucagens, efeitos especiais nos programas que podem ser alvo aí de representações. Uma das mais comuns é a invasão do horário. O que seria essa invasão do horário? Nós temos ali, são programas destinados à candidatura majoritária, à presidência, a governo, e as candidaturas proporcionais ali, temos os deputados estaduais, federais na sua maioria. Às vezes existe essa invasão, onde o candidato, ou se fala mais de um candidato à majoritária, ao governo, à presidência, dentro dos horários dos deputados, né? Isso também pode ser punido se exceder um tempo que seria destinado exclusivamente à propaganda desses candidatos à proporcional. Isso é muito comum nas eleições. Advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Stella. Agora seguimos com a pergunta de Cristiano Vilela. Doutor Ricardo, bom dia, uma satisfação recebê-lo aqui no na Jovem Pan News, agora nesse Jornal da Manhã. Você é um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país. Doutor Stella, eu gostaria de saber, há alguns anos atrás, a questão do marketing político e dos programas de televisão muito volumosos foi realmente muito forte, né? Tivemos aí figuras do marketing político como o falecido Duda Mendonça, por exemplo, que ganharam grande força e grande repercussão, né? Não só no meio político, mas em toda a sociedade. Nos últimos anos, a legislação eleitoral ela tem restringido, né, uma série de elementos que possam ser utilizados na propaganda eleitoral, inclusive a questão dos apoiadores, limitando apoiadores, né? Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse ponto. Obrigado pela pergunta e devolvo, o elogio. O doutor Cristiano também é um grande conhecedor da legislação eleitoral. Obrigado. Na realidade, houve grandes mudanças na legislação eleitoral, sempre visando, no meu entender, a busca tentar equalizar a disputa. Portanto, se tirou a possibilidade de grandes montagens, grandes produções gráficas do horário eleitoral, principalmente em relação ao gratuito. E também se vetou essa questão de exceder os 25% do tempo de cada um ali dos blocos.
que é o caso do apoiador, que o doutor Cristiano bem colocou. O que ocorria? Se colocava uma pessoa, uma figura conhecida, um apoiador bem conhecido, que dominava o tempo da televisão e falava em benefícios dos demais. E isso não pode hoje, pela legislação atual que nós temos, ele não pode exceder esses 25%. Outro ponto também que veio, na minha opinião, para tentar trazer uma paridade um pouco maior aí em relação à representação da sociedade, foi a questão da participação obrigatória de divisão do tempo entre mulheres e homens negros e mulheres negras dentro da participação também, assim como o fundo eleitoral, também é dividido esse tempo proporcionalmente aos inscritos na chapa, né? Então temos aí essa limitação de 25% de um apoiador que possa participar, invadir, digamos assim, de uma forma mais agressiva, o tempo de TV dos demais candidatos e também essa proporção que é feita hoje em cima das mulheres e dos candidatos negros. Só pergunta agora, Roberto Mota. Bom, na sua opinião, a Justiça Eleitoral, quando avalia reclamações, pleitos por direito de resposta ou situações que se mostram injustas, o senhor acha que a Justiça Eleitoral tem se mostrado imparcial nessas avaliações ou ela é sempre sujeita a pressões políticas vindo de políticos com mais poder político e econômico? E agradeço a pergunta. Eu entendo que a Justiça Eleitoral, nesse primeiro momento, pelo menos agora, nessas eleições, ela tem se mostrado de forma imparcial. Até porque nós temos a Justiça Eleitoral, diferente de todos os outros ramos, ela é muito célere. Hoje, para você analisar um pedido de resposta, você tem 24 horas. Na televisão, no horário eleitoral gratuito, você tem 24 horas para fazer a representação do fato que, em tese, foi ali ofensor e tem 24 horas ali para devolução. Ou seja, é muito célere e tenho visto, pelo menos até o presente momento, nas demais representações de propaganda, um comportamento da Justiça Eleitoral louvável. Não tenho visto nenhuma, até agora, volto a repetir, né, até o momento, não tenho visto nenhuma tendência da Justiça Eleitoral até esse presente momento em decisões. E, doutor, quais são as principais punições a essas infrações que acontecem durante esse período de propaganda em rádio e TV? Olha, vai desde um pedido de suspensão, de perda de tempo, concessão do direito de resposta ao ofendido, e também pode-se ter a cassação do tempo de televisão, pode ter representação, inclusive penal, dependendo do tipo de fato que é atribuído, como divulgação de fake news, multa e até mesmo configuração efetivamente do crime eleitoral. Aí, claro, a saber a configuração do crime e da instrução do processo que pode vir das propagandas. Mas, como eu disse, é tudo muito sério na Justiça Eleitoral, até porque a campanha é muito séria, tem um período muito curto, e aí de 45 dias. Então, em relação às punições, pode ser desde a perda do direito do partido vincular às propagandas, ou até responsabilização efetivamente de cada um dos agentes, inclusive penal. Agora, doutor, como o cidadão comum deve proceder caso ele tenha se sentido desrespeitado com uma mensagem de algum partido ou candidato? A reclamação junto à Justiça Eleitoral, ao TSE, cabe somente ao partido político ou o cidadão comum também pode fazer essa reclamação? Olha, excelente pergunta e é bom deixar muito claro. As eleições, elas são uma festa da democracia onde o povo deve e pode participar. Tem, claro, algumas ações que são específicas que apenas e tão somente os partidos, o Ministério Público e os demais candidatos podem ser o polo ativo, mas isso não exclui que todo o candidato, todo o cidadão, aliás, todo cidadão pode participar da eleição fazendo denúncia ao Ministério Público Eleitoral. Ele pode entrar, tem alguns sites, principalmente do Ministério Público Eleitoral, mesmo no site dos tribunais eleitorais, você tem ali os links onde você pode fazer as denúncias. Uma das coisas mais comuns aí, saindo um pouco da propaganda eleitoral da televisão, mas isso, num geral, na propaganda eleitoral, você tem aplicativo que chama Pardal, que todo cidadão pode relatar os ilícitos que estão acontecendo, na visão dele, ao Ministério Público, e dali advém algumas representações que são encampadas pelo Ministério Público. É isso, o horário eleitoral gratuito em rádio e TV em destaque nessa entrevista com o advogado especialista em direito eleitoral, Ricardo Stella, a quem agradecemos pela participação. Doutor, bom fim de semana e até uma próxima. Agradeço muito a vocês, um bom trabalho a todos.